Sabia que existem alguns livros que podem nos auxiliar muito nos nossos estudos a respeito da espiritualidade? Hoje eu vou mostrar alguns para vocês. Olá, bem-vindos à Estante Branca. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre estudo, mas não é um estudo chato. Quando nós começamos a procurar informações, a respeito da espiritualidade, começamos a nos interessar por esses temas, é natural que nós procuremos pelos livros. Os livros trazem muito conhecimento a respeito. Existem muitos tipos de livro que abordam a espiritualidade em suas mais variadas vertentes, e alguns são mais voltados para a leitura em si, que são os romances espiritualistas, romances espíritas. Existem livros temáticos que abordam um determinado tema, e existe uma categoria de livros que são muito importantes, que são os chamados livros de estudo. São livros que normalmente buscam o embasamento teórico das religiões, da espiritualidade. O espiritismo tem muito essa vertente de livros com temas de estudo. Então esse tipo de livro nos ajuda muito, porque são fontes confiáveis de conhecimento. Eles são escritos baseados nas obras básicas que tratam de temas relacionados à espiritualidade, nas obras básicas do espiritismo, de Kardec. Enfim, são fontes confiáveis que trazem uma análise, uma compilação de conhecimento, mas sempre com uma análise voltado para algum tema ou para uma gama de temas. Eu tenho alguns desses livros, alguns eu adquiri, outros eu recebo no Clube da Leitura Espírita, no Clube do Livro da Leitura Espírita. Eu fiz essa assinatura, então todo mês eu recebo uma caixinha, tem até um vídeo sobre isso, sobre esse box. Aí eu vou deixar aqui embaixo, caso vocês queiram assistir. Então todo mês eu recebo, são livros com temas diferentes e sempre vem um livro de estudo. Então eu acabei tendo um número grande desses livros. Alguns eu já li, outros ainda não. Então eu vou mostrar hoje para vocês 3 livros que eu considerei muito interessantes, que trazem muitos ensinamentos e que você pode utilizar nos seus estudos doutrinários, nos seus estudos sobre espiritualidade. O primeiro deles é esse aqui. Olha só que capinha mais linda. O que é a Casa Espírita? É uma edição da editora Letra Espírita. Ele faz parte de uma série. Eu ainda não tenho todos os livros dessa série, mas eu sei que é uma série chamada Conhecendo o Espiritismo, de autoria da Evelyn Freire de Carvalho. Então esse livro é um deles. Esse aqui eu recebi na minha caixinha do Clube de Leitura da Letra Espírita. E é um livro que aborda justamente essa questão, Como são organizadas as casas espíritas, que tipos de atividade costumam ter nesses locais, que estudos são realizados. Então é muito interessante, principalmente se você tem dúvidas a respeito de frequentar ou não um local. Esse livro aqui é bem interessante para que você saiba como é a dinâmica e como são esses locais de estudo. Eu vou ler a sinopse aqui para que vocês conheçam um pouquinho melhor. Muitas pessoas têm dúvidas e incertezas quanto ao que acontece nas casas espíritas, o que acaba afastando-as de uma excelente oportunidade de crescimento e de aprimoramento espiritual. Neste livro, você entenderá sobre o funcionamento, os tipos de atividades desenvolvidas, o auxílio disponibilizado e sanará muitas dúvidas, como: entrando no centro espírita vou ver espíritos?
Chegando ao centro espírita, posso receber mensagens de espíritos superiores ou familiares desencarnados? E por aí vai. Sempre com objetividade e clareza, a série Conhecendo o Espiritismo aborda as dúvidas mais frequentes, auxiliando você a desmistificar a figura da casa espírita e a compreender sua real importância. Então, independente de você frequentar uma casa espírita, seguir a doutrina espírita ou não, esse livro tem informações muito interessantes. São informações assim que muitas vezes, coisas que nós nos perguntamos, né, mas não sabemos exatamente como funciona. Então, esse aqui é um livro que eu recomendo para vocês. É uma leitura muito simples, né, de fácil entendimento, mas com bastante embasamento. Então, eu recomendo. O próximo livro é um livro muito, muito interessante. Eu gostei demais desse livro. Ele faz parte de uma série também, né? Série Transe e Mediunidade. É esse livro aqui, né, que se chama Transe e Mediunidade, Instruções Espíritas para a Prática da Mediunidade. Esse livro aqui é muito bom. Ele tem uma série de informações a respeito do tema que trata da mediunidade. Esse livro foi escrito pelo L. Palhano Jr. É uma edição da editora Letra Espírita, também recebi na minha caixinha do livro, do Clube do Livro Espírita. Editado também em parceria com a Lacastre, não sei se é assim que se pronuncia. Então é um livro muito interessante, ele aborda várias questões relacionadas à mediunidade, em todas as suas vertentes. Ele traz exercícios que nós podemos realizar. Eu acho que ele desmistifica um pouco a questão da mediunidade, porque coloca a mediunidade como algo natural, que está ao alcance de todos nós, porque na verdade faz parte da nossa natureza humana. Então é muito, muito, muito interessante. Recomendo bastante. Vou ler a sinopse para vocês. Esta obra é uma nova proposta de estruturação do trabalho mediúnico com maior interação entre os planos espiritual e material e melhor compreensão dos fenômenos ocorridos. Fruto de anos de pesquisa de L. Palhano Jr., um dos mais importantes investigadores da mediunidade, o livro fornece indispensável material para a compreensão mais profunda das bases psíquicas da mediunidade, de seus mecanismos e de sua aplicabilidade. Adotando postura inovadora, o autor disseca os principais aspectos relacionados com a prática da mediunidade, ressalvando sempre a primazia do espírito. Assim, alerta para a necessidade de se valorizar mais as percepções da alma do que a mediunidade propriamente dita, ou seja, o homem controlando o fenômeno mediúnico e dele se servindo para a prática do bem, em vez de ser arrastado por ele, como barco sem rumo. Transe e Mediunidade é um livro rico de ensinamentos, auxiliar valioso de todos os espíritas que aspiram o autoaperfeiçoamento. Esse livro aqui tem muito conteúdo, é muito interessante. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo falando só dele, porque eu acho que vale a pena, esse livro é muito bom. E o terceiro livro, tão bom quanto os anteriores também, porque aborda um tema necessário para todos nós, é esse aqui. Armadilhas da Obsessão. Um olhar sobre os ensinamentos de Kardec. Então, esse livro foi escrito pela Rafaela Paes de Campos, editado também pela editora Letra Espírita, e aborda justamente as questões relacionadas aos processos de obsessão, sob o aspecto dos escritos de Kardec. Então, é muito interessante, muito bem embasado, esclarece muitas dúvidas. Vou ler a sinopse para vocês. Diferentemente do que faz crer o senso comum, a obsessão é uma armadilha muito sutil, que se esconde nas entrelinhas de pensamentos e atitudes rotineiros. Aos menos atentos, ela permanece obscura como é, mas a quem as realidades espirituais já se abriram, fica cristalina como água.
O processo obsessivo se inicia por portas e janelas que nós mesmos abrimos por falta de vigilância e permanece sutilmente em ação pelo tempo que durar a nossa falta de percepção. Armadilhas da obsessão mostra as sutilezas da influência espiritual inferior e as formas de evitar seu acontecimento, mostrando que a obsessão espiritual mora nos detalhes e dentro de nós mora a força necessária para a nossa proteção. Então, esse livro tem bastante conteúdo, ele traz ao longo das suas páginas algumas perguntas do livro dos médiuns, foram feitas no livro dos médiuns de Allan Kardec. Então, com base nessas perguntas, a autora discorre sobre o tema. É muito interessante e é um bom esclarecimento a respeito do tema obsessão. Então, esse livro também super recomendo. Então, pessoal, é isso. São esses 3 livros, existem outros, eu tenho vários outros aqui, mas hoje eu gostaria de mostrar esses 3 para vocês, e aí no próximo vídeo eu trago outros também. Vou deixar um link aqui embaixo com as informações sobre os livros, caso vocês queiram adquirir, queiram saber um pouco mais. E eu recomendo para quem busca autonomia da sua espiritualidade, o que nós mais precisamos é de informação e conhecimento. E nós temos isso ao alcance das nossas mãos. Existem muitos livros e muitos meios de se obter, conhecimento. Eu acho que todas as maneiras são válidas, existem várias fontes muito boas, mas eu ainda acredito no poder do livro. Os livros são fontes confiáveis, eles nos trazem todo o conhecimento que nós precisamos e estão aí, ao alcance das nossas mãos. Então essa é a dica que eu gostaria de dar para vocês hoje. Caso tenham gostado, dê um like, compartilhe esse vídeo, faz um comentário para que haja mais engajamento no YouTube e esse vídeo possa atingir um maior número de pessoas. Agradeço, até a próxima e tchau!